Ai, ui, ui, ui. Dia dos Namorados, eu vou falar sobre minha ex-namorada. Dia dos Namorados, eu vou falar sobre namorada do passado. Ex-namorada, mais conhecida como ex-namorada ou ex-namoradas. Em 2014, eu decidi terminar o namoro e, mais do que isso, decidi não mais namorar. Ser bom em ser solteiro. E não quer dizer que eu não namore, quem sabe, né? Mas podendo evitar é melhor. Namorar é bom, é uma delícia, eu adoro, mas podendo evitar é melhor. Então tenho evitado de 2014 até hoje, tenho evitado, não por medo de amar, tenho amado. Tenho me entregado, tenho feito massagens, comidas, apresentado à família, parentes, amigos, lugares sensacionais, lugares que são portais energéticos, espirituais, locais na cidade que são pouco conhecidos, mas que são um oásis de beleza, de natureza, do que há de melhor em Salvador, na Bahia, no Brasil e em alguns lugares fora do Brasil também. Mas como está chegando perto do dia 12 de junho, o famoso Dia dos Namorados, eu penso que é importante compartilhar com você um pouco da minha história com os namoros. A começar pelo último, que foi uma experiência extraordinária. Eu queria muito ela. Era uma das mulheres mais lindas da Universidade de Salvador, a conhecida Unifax, do curso de psicologia. Não era uma linda do curso de engenharia. Era uma linda do curso de psicologia da Universidade de Salvador da Bahia. Sabe o que é isso? Era um curso que 98% do público era feminino, de um padrão alto a médio, de médio a alto. Então, eu observei, fui dessemestralizado, porque eu transferi de engenharia para psicologia. Então eu entrei no terceiro semestre e peguei matérias em diversas turmas, observando, percebendo, atento, presente, daquele jeito. E aí, estava namorando quando eu entrei no curso de psicologia e terminei o namoro, que depois eu vou falar sobre esse namoro com essa outra ex-namorada, por volta do terceiro semestre. Fiquei solteiro dentro do curso de psicologia. Eu comecei a malhar com 14 anos. Então eu estava forte, seguro, com coragem, com atitude, com perspicácia e tinha feito algumas viagens para a Europa com alguns perfumes muito bons, uma forma de me vestir dentro do padrão tido como o de sucesso, camisa social, calça, sapato e carro zero na mão
E aí era um processo facilitado para a minha prosperidade relacional. Então, é importante colocar aqui os privilégios que eu tive e o que eu fiz para aproveitar esses privilégios e otimizar a facilitação da conexão afetiva relacional com as mulheres que eu desejava. E o que aconteceu foi que eu tive acesso a mulheres que eu percebia como deslumbrantes, muito inteligentes, porque desde a minha primeira namorada, hoje ela é uma médica psiquiatra e foi diagnosticada por uma outra colega que eu vou falar depois, que eu tive uma conexão também linda com ela, como superdotada. Ela de fato era a mais inteligente da sala e foi muito boa a convivência, a relação, o namoro com ela, mas eu vou começar do final, no sentido da relação que eu tive com a última, que foi que eu terminei em 2014, por um motivo muito interessante, que foi perceber que ela estava se incomodando de maneira significativa com uma característica, um comportamento que eu considerava e ainda considero assertivo em mim, que era a minha comunicação da minha irritabilidade, no sentido da raiva. Eu entendi, dentro da formação em psicologia, que é muito importante a gente aceitar, perceber e conduzir os comportamentos. Na verdade, eu entendi que era importante aceitar e comunicar. Isso de aceitar, perceber e conduzir veio do método BNC, que eu vou falar em outro vídeo. E se você quer saber mais, o link está na bio do Instagram, ou manda um direct no @DiegoAutêntico que eu posso comunicar como que funciona essa metodologia, o protocolo de direção mental do método BNC. Voltando para essa ex-namorada, ela se incomodava com a forma que eu estava comunicando e, ao meu ver, era uma forma assertiva. Em alguns momentos da vida, a gente sente medo, a gente sente tristeza, a gente sente raiva. E eu penso que é muito importante que eu tenha um local de acolhimento dentro das minhas relações íntimas, para a minha tristeza, para o meu medo e para a minha raiva. Se eu não puder expressar, eu prefiro não estar. Se eu incomodar quem eu amo por expressar, eu vou tentar facilitar com que essa pessoa entre em contato com esse incômodo para compreender o que de fato é esse incômodo, que pode ser uma negação da sua própria raiva. E eu também observo e converso com outras pessoas sobre a forma que eu estou comunicando. E ao conversar na minha psicoterapia, eu percebi que era uma forma assertiva e considero até hoje a forma assertiva que eu estava me comunicando, e ela estava dizendo que estava incomodando ela, e eu disse, vamos terminar. Desde a primeira vez que eu percebi que a incomodou, eu falei, vamos terminar. Por quê? Eu entrei na Universidade de Psicologia em 2007 e dentre os momentos que eu estive solteiro, eu conectei com duas amigas dela, que são pessoas inteligentes, lindas, amorosas, agradáveis e com várias virtudes. Ela morava no mesmo prédio que eu. E aí eu entendi que ficar com as amigas seria mais inteligente, pois depois, em algum momento, a gente iria se encontrar. E a gente acabou se encontrando na Espanha, no mesmo apartamento, quando nós fomos estudar psicologia na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Então eu já tinha percebido algumas coincidências entre eu e ela, das nossas vidas, e aprendi com um grande mago, um dos maiores escritores da história da humanidade,
Paulo Coelho que é muito importante perceber os sinais da vida. Você tem percebido os sinais que a vida te dá? Tem entendido o sentido dos sinais? O que é que eles querem comunicar? Eu tinha nessa época 24 anos, em 2010, e 22 em 2008. Entrei em 2007 na universidade e em 2008 eu conheci ela e fui observando as várias coincidências que tinha e fui pontuando para ela. Até que a gente viajou, ela foi primeiro. Eu tinha ido antes, na verdade, fazer uma viagem de 2 meses na Europa, depois voltei para Salvador e fui para lá para estudar. Fiquei na mesma casa, onde alguns conhecidos que estavam lá estavam comunicando que ela estava dizendo que não via a hora de eu chegar algumas vezes, e isso já me animou, né? Então eu percebi, na verdade todos perceberam que estavam tendo um conflito relacional dentro da casa. E quando eu cheguei eu consegui intermediar, facilitar a harmonia e a paz relacional e todos conseguiram conviver bem. Eram 4 mulheres e um brother. E eu fiquei muito contente com essa minha facilitação e com a volta da paz, da harmonia, que para mim é muito importante que exista em qualquer ambiente que eu esteja. E caso não esteja acontecendo, eu prefiro não estar. Porque como eu decidi cuidar de pessoas que estão passando por adversidades, é muito importante que a minha vida tenha paz. Porque se eu trabalho escutando problemas, adversidades significativas e vivo um ambiente com problemas e adversidades significativas também, a vida se tornou um caos. E eu não quero viver no caos, eu quero viver num ambiente que seja favorável à saúde. Com 16 anos eu tive um câncer e eu decidi, escolhi viver. E eu escolhi viver combinando comigo mesmo que eu iria viver bem. Porque se fosse para não viver bem, era melhor que eu fosse para outro plano e percebesse como é que era a vida lá. Viver perrengue aqui, significativo e contínuo, crônico e agudo, eu tô fora. Então, essa relação com ela, eu percebi logo de início, de maneira mais aprofundada, que seria uma relação interessante, porque nesse conflito que estava acontecendo lá na Espanha, ela foi uma pessoa que lidou de uma forma extremamente doce, sábia, amorosa, pacífica, centrada na resolução e com extrema assertividade. E ela tinha em torno de 19 anos. Eu falei, meu Deus do céu, essa gata aí não tem como a gente terminar. Não tem como separar. E eu tinha, e talvez ainda tenho algo dentro de uma relação que seja para sempre. Eu acho massa a ideia do amor romântico, embora compreenda também que ela não é fácil de ser conseguida. Então eu achei melhor não insistir nisso, aprender a ser bom em ser solteiro. E quando eu terminei com ela, eu coloquei para mim uma missão que era sentir satisfação com a vida, felicidade, sem contato nenhum afetivo sexual com mulheres. Então eu parei de me relacionar com as mulheres, parei de ter relação sexual e beijo, e fiquei nessa até me sentir feliz. Me senti em paz, tranquilo, livre e leve. Aí eu percebi, eu não dependo de mulher para ser feliz. Eu não dependo de fazer sexo para ser feliz. Aí eu falei, eu estou livre para entrar em relacionamento sabendo que eu não dependo. Então eu posso entrar e posso sair de maneira swingada, sem medo, com assertividade, com paz, com maturidade. Eu fiz isso, eu tinha 28 anos em 2014. E eu decidi ser bom em ser solteiro. E eu, modéstia à parte, porque na minha perspectiva a ideia é ser realista, é ser autêntico e não um falso
modesto, um cara que fica fingindo que não tem uma visão positiva de si. Eu percebi que eu fui e talvez seja um dos caras mais prontos numa perspectiva de ser solteiro. Vivi e vivo a solteirice de uma forma ampla, de uma forma íntegra, de uma forma honesta, de uma forma plena e de uma forma abundante. Tive conexão afetiva, sexual com as mulheres mais lindas das escolas mais potentes que eu estudei. E a relação com ela foi extremamente pacífica, amorosa. Eu me senti amado, eu me senti cuidado, eu me senti escutado, eu me senti acolhido, eu me senti visto. Foi um grande presente de Deus, porque o mérito não é só meu. O mérito meu é só perceber e saber me posicionar, porque a vida, ela é abundante. A vida é Deus. E Deus, ele é generosíssimo comigo desde sempre. Me coloca situações extremamente adversas, como câncer, como outras coisas que eu vivi na minha vida que foram ainda mais pesados que um câncer. E eu consegui lidar bem, porque eu tenho muita fé, e essa fé me ajuda a ter aceitação, que me ajuda a perceber e me ajuda a conduzir o meu comportamento na direção do progresso, da amorosidade, do respeito, da verdade, da autenticidade. Dito isso, eu terminei porque ela estava incomodada. Na terceira, ela falou a primeira vez, eu falei, bora terminar, ela disse não, não sei o que. Na segunda vez ela disse não, na terceira vez ela falou, então bora. Eu falei, o que mais eu preciso melhorar para você ficar satisfeita? Ela, não, é só isso. E aí eu fiquei triste e com uma certa raiva, porque eu gostaria de ser amado com minha parte não agradável, que para ela era a forma que eu expressava raiva. E que para mim era e é uma forma assertiva, que a gente precisa acolher a raiva uns dos outros, para que isso não gere um problema de saúde e nem uma explosão, onde um ou outro tenha que se arrepender e pedir desculpas. Então eu terminei essa relação sentindo que eu estava tendo uma atitude muito digna, de muita coragem, de muita hombridade, de muita amorosidade, porque eu queria e quero ver ela bem, feliz, amando, sendo amada, satisfeita com a relação que ela tem. E não precisa ser comigo, precisa ser com quem satisfaça ela. E eu entendi na minha relação anterior que nós não somos donos do outro. Nós estamos com o outro para deixar a vida do outro melhor. Não devemos privar o outro de absolutamente nada que faça bem ao outro, porque amor que priva não é amor. Amor de verdade quer tudo que faça bem ao outro, inclusive se isso gerar um certo ciúme em si. Eu preciso administrar o meu ciúme, mas se eu amo, eu aceito que o outro faça o que o outro quer fazer e faz bem para o outro. Porque se eu quero privar de qualquer comportamento que o outro quer fazer e faz bem para ele, e eu digo que isso é amor, isso é imaturidade mental, consequentemente emocional. Isso é poder, isso é controle, isso é monogamia no seu mais... Você entendeu, né? Eu não vou nem continuar falando sobre isso porque é um assunto para outros vídeos. Esse vídeo é um assunto sobre namoro. E hoje eu considero que eu tive a atitude mais amorosa, que foi deixar ela viver o que ela queria viver, que era a construção de uma relação tradicional, de uma relação monogâmica dentro do que é considerado ok pela nossa cultura tradicional brasileira.
E eu não gosto muito da cultura tradicional brasileira no que diz respeito à forma de se relacionar com um link de família, Deus e pátria. Eu acho interessantíssimo a ideia de família, cuido muito da minha filha. Para mim, a minha família hoje é basicamente a minha filha e a relação com alguns parentes e com alguns amigos e amigas. E penso que é muito importante que o Deus seja o Deus do amor, o Deus do Novo Testamento, o Deus da espiritualidade bondosa, generosa, que ama, que cuida, que compartilha, que percebe o pobre, que percebe o preto, aceita, cuida da mulher, cuida da moral, no sentido de perceber o que é que você não faz mesmo quando ninguém está olhando. Porque a definição de moral para a filosofia antiga, para os pré-socráticos, está ligada ao que você faz quando ninguém está olhando. Então isso tem a ver com, de fato, a conexão com o verdadeiro comportamento de preservar os bons costumes, que é o respeito à diversidade, que é o respeito à humanidade que existe em mim e no outro. E isso eu penso que faz muito sentido a gente conectar, e é muito diferente do que está sendo posto por um tipo de organização de pessoas que estão sem saber aceitar o seu próprio medo, sem saber perceber quais são seus medos e como conduzir seus comportamentos diante desses medos, e sendo um comportamento reativo, por perceber que está tendo um crescimento das pessoas menos favorecidas financeiramente, menos favorecidas por questões de gênero, de raça, de cor, de credo, religião. Então eu prefiro ir numa outra direção, compreender melhor o cenário político, psicológico, sociológico, antropológico, e compartilhar aqui com você a minha perspectiva de amor, de relação, que tem muita ligação com verdade, com a autenticidade, com a aceitação das diferenças, com o desenvolvimento de virtudes, com colecionar virtudes, com estar disponível para poder fazer massagem na pessoa, fazer uma comida gostosa, escutar, me interessar de fato pelo que a pessoa gosta, pela família, pela história da pessoa, e levar para desfrutar de ambientes interessantes, com pessoas magníficas. Isso para mim tem a ver com amar, deixando o outro livre para ser o que ele é, facilitando com que ele seja cada vez mais o que ele é, aceitando o outro mais do que muitas vezes o outro consegue aceitar. Porque quanto mais eu me aceito, mais eu desenvolvo a capacidade de aceitar, de compreender o outro. E às vezes esse outro tem algumas limitações de autoaceitação, que quando se encontra com a aceitação que eu ofereço, ele consegue se libertar e ser cada vez mais o que se é. E de fato, uma relação de amor é a que propicia com que o outro seja ele na sua mais diversa expressão humana de ser. Se você gostou desse vídeo, se fez algum sentido, se você acredita que vale com que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento para repensar a prática de qualidade relacional consigo mesmo, com o outro, com o amor, com o amar, e queira também se juntar ao Benecer, manda um direct no @DiegoAutêntico. Tem um link da bio também que pode facilitar com que você compreenda melhor essa filosofia prática de vida, que conduz de uma perspectiva de segurança pessoal através da gestão do comportamento diante dos desejos para aumentar a força de vontade e conseguir o que se quer, levando em consideração que desejo é algo mais instintivo, vontade é o uso da inteligência para realizar o que faz bem, e querer é algo que não muda, que você queria ontem, quer hoje, quer amanhã. Poder pessoal, bons relacionamentos, a começar consigo e consequentemente oferecer o melhor para o outro, e assim se realizar tanto pessoal quanto profissionalmente.
O link está na bio, você pode ter acesso durante 15 dias para perceber se você gosta, se faz sentido. Se não gostar, nós devolvemos integralmente o valor investido. E queremos que você possa viver a segurança que liberta. BNC é algo para trazer paz, trazer amor em ações, trazer realização pessoal e profissional, não só para as pessoas do Brasil, mas internacionalmente também. Caso você possa contribuir de qualquer forma, estamos extremamente abertos à sua participação, ao seu apoio. Seja um profissional da área de terapia, de psicologia, de filosofia, de sociologia, de educação, de medicina, de saúde, de maneira geral. Educação, saúde, cultura, moda, gastronomia, tudo tem conexão com o BNC, tudo que faz bem, tudo que agrega. Perceba, compartilhe, vamos nos juntar numa energia de amorosidade, de paz, de crescimento, de felicidade, porque o mundo precisa de pessoas comprometidas com o amor em ação. E você pode fazer parte dessa nação BNC de transformação social que começa pela gestão mental, perpassa a gestão emocional e otimiza a conduta comportamental. Perceba, conte comigo, nos vemos nos próximos vídeos e um forte abraço.